Neste momento, vamos para mais um vídeo. Estamos continuando, estudando as Escrituras para conhecer o dia da eternidade, porque é ela que tem nos inspirado a conhecer a grandeza de Deus. E hoje eu quero estudar um pouco sobre pergunta de Isaac e resposta de Abraão. Então, eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e que nós possamos junto levar a outros esta palavra e muitos possam voltar para a palavra de Deus através desses estudos. E eu coloquei para nosso estudo o livro de Gênesis, capítulo 22, e versos 7 e 8, que é sobre uma pergunta feita por Isaac para Abraão, seu pai. Ele diz, dirigindo-se, diz ele: Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Então, Isaac olhou, vendo a ida deles para sacrificar. Disse que ele pergunta para seu pai onde estava o cordeiro, porque a lenha e o fogo eles estavam com eles. Abraão, na sua resposta para Isaac, disse: O Senhor proverá para si o cordeiro. Então, aqui nós estamos vendo que a sua resposta era uma resposta profética. Ele estava profetizando, porque Deus, na sua presciência, já conhecia o futuro e usou a boca de Abraão para profetizar o cordeiro que haveria de vir no futuro, ou ser o cordeiro escolhido pelo Senhor. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 1, e verso de 29 e 36, João disse que naqueles dias Jesus foi a João. João viu que Jesus ia a ele e apontou dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João estava
respondendo à profecia que já tinha sido profetizado por Abraão. Deus proverá o cordeiro para si. Aqui João está dizendo que aquele que estava ali era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. E ele, no verso 36, ainda diz que ele, João, estava no dia seguinte, no mesmo lugar, e disse que Jesus ia passando, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, a profecia de Abraão estava se cumprindo ali, porque aquele ali era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Quando nós vamos para o livro de Isaías 53 e verso 7, Isaías também profetizou. E no verso 7 diz que ele foi oprimido. E diz que não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, disse que ele, perante os tosquiadores, foi levado, mas não abriu a sua boca. Então, Isaías já vinha profetizando os acontecimentos de quem ia representar ou ser o cordeiro que tirava o pecado do mundo. João Batista apontou ele como sendo Jesus o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Agora, ele como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Então nós estamos vendo que as profecias estavam em Jesus, se cumprindo o que já tinha sido profetizado através de Abraão, através de Isaías, e essas profecias estavam sendo cumpridas no dia em que Cristo veio à terra, em que ele foi formado em Maria, que foi o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por isso, Deus, no passado, tinha estabelecido para o sacerdote, para Moisés, e diz que deveria ser feito um sacrifício de um cordeiro. Mas o cordeiro tiraria os pecados ou apenas transferia para o ano seguinte, repetir aquele sacrifício. Quando nós vimos a Bíblia Sagrada nos apontando para Cristo, ele descreve Cristo foi o sumo sacerdote. E diz que ele tirou o pecado
não só da humanidade, mas sarou até os céus que estava enfermo. Então, foi um sacrifício que nenhum outro precisou ser repetido, porque ele fez uma vez por todos. E este sacrifício foi um sacrifício que ele está até hoje, sem haver necessidade de um outro sacrifício. Então, foi um sacrifício de alguém que não tinha pecado, vivia no mundo, e a Bíblia diz que o mundo não o conheceu, ou o mundo não dominou a sua natureza humana, mas ela permaneceu santa, sem pecado, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo não precisou outro sacrifício, porque ele fez uma vez e uma vez pela terra e pelos céus. Então, tudo que estava enfermo em Cristo foi purificado, porque era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Vamos continuar vendo, ouvindo esses vídeos para nós nos inteirar do que nós precisamos ser para que naquele dia herdamos também a vida eterna por um sacrifício de um que foi santo, viveu na santidade e com a sua santidade ele purificou as nossas imperfeições. Então, Cristo foi profetizado desde Abraão e também por Isaías, que eu apresentei o texto, e por João confirmado que quando Jesus veio a ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Então, a pergunta de Isaac: onde está o Cordeiro? E disse Abraão: o Senhor proverá para si o Cordeiro. Então, Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude. Eu continuo pedindo. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E assim nós podemos continuar estudando esses textos para nosso conhecimento e edificação. Que Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.